Olá, moçada, estamos de volta, professor Renato Alonso, professor de pedagogia, e vamos abordar hoje a temática gestão democrática, um item importantíssimo para a educação e para você, concurseiro, que vai fazer a prova para a área de educação, tá bom? Vamos abordar a gestão democrática na Constituição Federal, na LDB, no Plano Nacional de Educação, nas diretrizes curriculares da educação básica. E ao final da parte teórica, tendo visto a gestão democrática em todos esses dispositivos normativos, nós vamos fazer uma bateria de questões, uma aula bem tranquila. Tenho certeza que ao final da parte teórica vocês vão estar habilitados a acertar todas as questões de gestão democrática, beleza? Então, vamos embora. Aula de hoje: gestão democrática. Vamos fazer aqui uma breve introdução. Tá? A gestão democrática, pessoal, no ensino público, nós vamos já abordar essa questão aqui da gestão democrática no ensino público, tornou-se obrigatória a partir de 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal. Tenho certeza absoluta que vocês sabem que a Constituição Federal vigente ela é de 1988, tá bom? Essa Constituição aqui, ela trouxe o Instituto da Gestão Democrática, tá bom? De forma obrigatória, como princípio da educação, tá bom? Existia gestão democrática antes? Existia, mas não era uma coisa obrigatória, não estava ainda na Constituição Federal. A Constituição Federal trouxe a gestão democrática como um princípio da educação, tá? E veio a formalizar a implantação de uma escola cidadã, tá? Idealizada pelo teórico Paulo Freire. Paulo Freire, o grande representante da tendência pedagógica progressista libertadora, tá bom? Paulo Freire, pessoal, Paulo Freire, tá? Considerado o patrão da educação brasileira, ele pregava pelas relações horizontais na escola, tá? Por isso uma tendência libertadora na educação, tá bom? Relações horizontais, que é justamente o contrário de relações verticais, de cima para baixo, com hierarquias, autoritarismo. Não, escola tem que ser um ambiente democrático, relações orientais, com relações de paridade, certo? Professor e aluno têm a mesma importância. Há muito tempo atrás, nas escolas, o professor era o bambambam, tá? E os alunos sentavam na sala quietos, só podiam ouvir o conhecimento e depois eram avaliados com prova. Não, isso aí já mudou, já faz tempo que isso mudou, tá bom? Hoje em dia o aluno ele é protagonista na sala de aula, tá? O foco do ensino é o aluno, é a aprendizagem, não é mais o professor. Essas relações agora elas são horizontais, tá bom? A gestão da escola passa a ser encarada numa forma democrática, beleza? Isso tudo vem de uma ideia de Paulo Freire, tá bom? Continuando de forma bastante prática e lógica, gestão democrática significa o quê? Gerir, palavra gestão, a educação com democracia, ou seja, participação dos cidadãos, tá bom? Democracia, uma palavrinha grega, onde demos tem a ver com povo, cracia tem a ver com poder, poder do povo, tá bom? Participação dos cidadãos, tá bom? Isso é uma gestão democrática na escola, tá certo? Uma gestão de uma escola onde todos os interessados participam dela, da gestão, e não mais somente um diretor da escola ou um grupo de professores, tá certo? Seguindo, estudaremos com profundidade este importante princípio da gestão democrática em normas importantes, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, a nossa querida LDB, tá bom? Lei 939496, número bem fácil de decorar, Lei 9.394 de 96. Vamos ver também a gestão democrática no Plano Nacional de Educação, tá bom? Conhecido como PNE, que foi instituído pela Lei 13.005 de 2014, tá bom? E vamos também ver a gestão democrática aqui, ó, nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Aqui, nesta norma em específico, a gestão democrática vai ser trabalhada com mais profundidade. Nós vamos aprender muito mais aqui. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Gestão democrática na Constituição Federal de 1988. Tá? A gestão democrática, tá, é um dos princípios do ensino. Gestão democrática é um dos princípios do ensino previstos na nossa Constituição Federal de 1998, especificamente, está aqui, ó. Está aqui o endereço, artigo 206, inciso 6. Está aqui, diz o seguinte, a Constituição Federal no artigo 206, né, que trata da educação. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Está aqui, 6. O sexto princípio, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Tá bom? Esse artigo aqui, ele tem 13 princípios. O sexto é justamente o da gestão democrática. Tá? Algumas considerações. A Constituição Federal de 88 previa a gestão democrática para o ensino público. Olha aqui. Está na norma. Para o ensino público. Ou seja, não incluiu aqui o ensino privado. Aquele em que consta as escolas particulares. Tá certo? Percebam ainda que a Constituição Federal, não tem essa palavrinha aqui, percebam ainda que a Constituição Federal se refere a ensino público e não a escola pública. Se refere a ensino. E aí a abrangência fica muito maior do que se fosse escola. O termo ensino dá margem para uma interpretação muito mais ampla, pois analisando sobre a ótica de sistema de ensino, a gestão democrática deve ser observada desde o Ministério da Educação, das Secretarias de Educação ou qualquer outro órgão relacionado com a educação, obviamente incluindo as escolas públicas. Tá bom? Então, qual é a mensagem? Esse princípio aqui, gestão democrática, não é gestão democrática nas escolas públicas, mas sim todo o ensino público. Ele é muito mais abrangente. Tá bom? Continuando aqui o segundo item. A gestão democrática no ensino público deve ser observada na forma da lei. Olha aqui. Na forma da lei. Veremos mais adiante que o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, determina que todos os estados, Distrito Federal e municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos da atuação. Então, pessoal, primeiro aspecto aqui que eu tenho que conversar com vocês, gestão democrática no ensino público. Tá? Então, a Constituição Federal restringiu a obrigatoriedade da gestão democrática, gestão da escola em uma forma democrática, com participação dos interessados da educação. Nós vamos ver como isso vai funcionar, tá bom? No ensino público, isso é obrigatório, Constituição Federal. Aí vocês podem estar se perguntando, e as escolas particulares?
podem ter gestão democrática, ou seja, uma gestão de uma escola particular feita por outras pessoas que não sejam os diretores, os donos da escola, os sócios da equipe pedagógica. Pode existir gestão democrática nas escolas particulares? Pode, claro que pode. A Constituição Federal está falando que não pode? Não está falando isso. Pode haver sim. Agora, é obrigatório? Não. Não é obrigatório, não é um princípio a gestão democrática nas escolas privadas, e sim no ensino público, tá bom? Primeiro aspecto importante que vocês precisam saber. O segundo aspecto é a questão da gestão democrática na forma da lei. Tá certo? Então vai haver uma lei uma lei específica que vai destrinchar, vai aprofundar mais a questão da gestão democrática em cada sistema de ensino, no sistema da União, no sistema dos estados, no sistema do Distrito Federal, no sistema dos municípios, no sistema de ensino de cada ente federativo, tá bom? Cada um deles tem que ter a sua norma específica, está dizendo que a gestão democrática ela vai se definir na forma da lei aqui na Constituição Federal, e nós vamos ver lá no PNE, no Plano Nacional de Educação, que ele determina que cada um desses entes federativos, tá bom? União, Estado, Distrito Federal e municípios tenham a sua própria lei específica sobre gestão democrática. Então, a gestão democrática, na forma da lei, ela já vai aparecer na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na LDB, vai aparecer no Plano Nacional de Educação, que é outra lei, e vai aparecer nas leis específicas dos entes federativos, ok? Então, voltando para o slide. Gestão democrática na LDB. Já vimos que na Constituição Federal ela consta no artigo 206, inciso 6. Agora, a gestão democrática na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, principal lei da educação do país, Lei 939496. Também nos traz algumas passagens sobre gestão democrática, especificamente 3 passagens. Vamos ver aqui cada uma. Tá? LDB, de 96, no artigo 3º, ele diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Tem mais aqui uma bateria de princípios previstos na LDB para o ensino, a maioria deles replicados lá da Constituição Federal. E está aqui o 8º, gestão democrática no ensino público, na forma da lei e das legislações dos seus sistemas de ensino, tá bom? Então, em relação à Constituição, ele ampliou isso aqui, tá bom? O que já vimos, né? Porque lá no PNE está dizendo justamente que a gestão democrática deve ser abordada em lei específica dos seus sistemas de ensino, tá bom? Então, tá tudo certo aqui. Então, a LDB repetiu o que a Constituição Federal já determinou. Gestão democrática é um princípio do ensino, logo aqui no artigo 3º da LDB. Tá ok? Artigo 14 diz o seguinte: os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, galera, muita atenção aqui. Nós já vimos que gestão democrática é um princípio do ensino. Gestão democrática é um princípio do ensino. No artigo 14, tá, ele traz para a gente 2 princípios da gestão democrática. Tá bom? É confuso? Nem tanto. Tá bom? Gestão democrática é um princípio do ensino. E a gestão democrática tem outros 2 princípios. 2 princípios da gestão democrática. E a gestão democrática é um princípio do ensino. Então, é princípio do princípio. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E vocês vão precisar saber isso, porque cai muito em prova. Quais são os princípios da gestão democrática, segundo a LDB? São 2. 1. Participação dos profissionais da educação, professores, pedagogos, orientadores, supervisores, coordenadores, tá?
na elaboração do projeto pedagógico da escola, no PPP, tá bom? Projeto Político Pedagógico da Escola, que ele chamou só de projeto pedagógico, certo? 2. Participação da comunidade escolar e da comunidade local em conselhos escolares ou equivalentes, tá bom, pessoal? Olha só. 2 princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, participação, então a palavra que sempre vai existir é participação, das comunidades local, escolar e local em conselhos escolares, tá bom? Estes conselhos escolares nós vamos estudar já já, o que é o conselho escolar. E esse conselho escolar, ele vai participar também da elaboração do PPP. Tá bom? Vamos ver, tá? Não são todos os pais, todos os estudantes, qualquer representante que vai participar da elaboração do PPP. Não, mas sim aqueles que participam dos conselhos escolares, porque este sim tem uma função importantíssima na gestão da escola, inclusive na elaboração do projeto pedagógico, tá bom? Última passagem aqui da LDB, artigo 56. As instituições públicas de educação superior, obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos e de que participarão segmentos da comunidade institucional, local e regional. Tá bom? Houve uma separação aqui, porque aqui ele falou em gestão democrática na educação básica, primeiro nível da educação, e no artigo 56 ele fala da gestão democrática na educação superior. Ou seja, tem gestão democrática em toda a educação, tanto no nível da educação básica quanto no nível da educação superior. Nós sabemos que a educação, né, ela possui 2 níveis. 2 níveis. O primeiro, que é a educação básica, e o segundo nível, que é a educação superior. Aqui nós temos a educação infantil, nós temos o ensino fundamental, nós temos o ensino médio. São as 3 etapas da educação básica. Na educação superior, nós temos programas, nós temos a própria graduação, nós temos pós-graduação, onde se inclui os cursos de especialização, mestrado, doutorado, nós temos cursos de extensão, nós temos, puxar a setinha para cá, cursos sequenciais, tá certo? 2 níveis da educação, educação básica e educação superior. Os 2 níveis seguem o princípio da gestão democrática, princípio da gestão democrática na educação superior. Ok? Vamos agora reforçar esse artigo 14. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática baseada nos seguintes princípios. 2. Eu botei esse desenhozinho aqui para facilitar a vida de vocês, porque vocês vão precisar saber os 2 princípios da gestão democrática. Participação dos profissionais da educação, não é dos professores, viu? É muito mais. Profissionais da educação não se restringe a professor. Tem pedagogo, orientador, supervisor na elaboração dos projetos pedagógicos. E participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Vamos agora estudar isso aqui. Beleza? Conselho escolar. Vamos estudar esse camarada aí. O conselho escolar é um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? Composto por diversas pessoas, diversos componentes. A decisão é tomada de forma colegiada. Não é uma decisão tomada por uma pessoa só, tá bom? De maneira deliberativa. Há uma deliberação nesse órgão colegiado para se tomar as decisões. Conselho escolar de deliberações consultiva e fiscal, não tendo caráter político partidário, não pode ter. Não pode ter caráter religioso, caráter racial, nem pode ter fins lucrativos. O conselho escolar não serve para nada disso.
tá bom? E não são remunerados seu dirigente e seus conselheiros. Não existe remuneração para participar do conselho escolar. Tem por finalidade efetivar a gestão da escola. O conselho escolar vai fazer a gestão da escola na forma de colegiado, promovendo a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os setores da escola. Tá bom? Ele vai articular isso aqui, interesses da comunidade com a administração da escola, constituindo-se em órgão máximo de direção. As decisões aqui são de caráter final, porque o conselho escolar tem o caráter de órgão máximo da direção da escola, tá? Entende-se por gestão escolar, gerir a escola, o processo que rege o funcionamento da escola, compreendendo tomada de decisão, planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das questões administrativas e pedagógicas, tudo aqui incluído no conselho escolar. Efetivando o envolvimento da comunidade. Já vimos que o conselho escolar faz essa relação da comunidade com a escola, tá? No âmbito da unidade escolar, baseada na legislação em vigor e nas diretrizes pedagógicas administrativas fixadas pelo respectivo sistema de ensino. Este conselho é formado pela representação de diversos segmentos que compõem a comunidade escolar. Este conselho é formado, por exemplo, por alunos, professores, pais ou responsáveis, pedagogos, diretores e, inclusive, representantes da comunidade local externa. Tá bom? As atribuições, funcionamento e responsabilidade desse conselho, onde é que fica escrito isso aqui? Onde é que a gente encontra? O que o conselho escolar tem que fazer? As atribuições, funcionamento e responsabilidade? Lá no Estatuto da Escola, da instituição. Ok? Este é o conselho escolar. Então, o conselho escolar, tá bom? Justamente por ser um órgão colegiado, tá? Justamente por ser um órgão colegiado, onde as decisões são tomadas de forma deliberativa, tá bom? Vence o voto da maioria dali do conselho, é assim que funciona. As tomadas de decisões em órgãos coletivos é maioria, né? Voto da maioria. E isso é uma característica intrínseca de uma democracia, né? Onde há uma decisão tomada por vários, por representantes ali da comunidade escolar. O conselho escolar é justamente um órgão representado por diversos segmentos da sociedade, pelos alunos, pais, professores, pedagogos, representantes da comunidade e por aí vai, tá bom? Então, gestão democrática e conselho escolar, tudo a ver, inclusive porque nós já vimos aqui no slide anterior, que está aqui, ó, princípio da gestão democrática, tá bom? Participação das comunidades escolar, tá bom? Em conselhos escolares, tá bom? Conselho escolar e gestão democrática, tudo a ver. Já que falamos em conselhos escolares, vamos falar em conselho de classe, para não haver confusão. Conselho de classe também é um órgão deliberativo, que conta com a presença de profissionais da educação da escola, tá? Professores, pedagogos, orientadores, supervisores e, normalmente, com a presença de um representante de classe, onde se discute o processo de aprendizagem do aluno. O conselho de classe diz, inclusive, a questão de alunos que vão ser aprovados, não vão ser reprovados, mas não só isso. É muito mais que isso. Ele avalia também a aprendizagem do aluno, o desempenho dos professores, a organização de currículo e outros aspectos referentes ao ensino. Pessoal, trata-se de um espaço democrático também por ser um conselho, um órgão deliberativo, que visa avaliar e abrir diálogos em busca de melhorias do ensino. Conselho de classe ele tem um viés pedagógico, tá bom? Ele adentra na seara do ensino, da aprendizagem em si, de currículo, da aprovação, reprovação de alunos, tudo ali decidido no conselho de classe, com os profissionais da educação e normalmente também com um representante de classe, tá bom? Conselho de classe é isso. Conselho escolar é muito mais amplo.
O Conselho Escolar tem representantes de todos os segmentos da sociedade. Ele é um órgão de gestão da escola, administrativo, pedagógico e por aí vai, tá bom? É o órgão de direção máxima, Conselho Escolar. O Conselho de classe vai tratar de uma parte específica da parte pedagógica, tá bom? Está aqui desta forma. Enquanto o Conselho Escolar tem objetivos mais amplos, que é o de gerir a escola, o Conselho de Classe é mais restrito, voltado para o ensino-aprendizagem. Ok? Vamos lá, gestão democrática no PNE. PNE, Plano Nacional de Educação. Olha aqui, ó. Lei 13.005 de 2014. Pessoal, Plano Nacional de Educação, tá? Ele tem vigência de 10 anos. Ele é um plano constituído de metas, tá bom? Já estamos aqui no segundo. Ele começou em 2014, é uma lei 13.005 de 2014, naturalmente, por ter uma vigência de 10 anos, ele vai até 2024. Chegou 2024, vem outro Plano Nacional de Educação, tá? Neste plano vigente, de 2014 até 2024, existe uma série de metas que o país tem que alcançar, seu sistema de ensino tem que alcançar. Para ser específico, o PNE atual tem 20 metas. 20 metas a serem alcançadas até 2024. Tá? Algumas dessas metas têm um prazo antes. Algumas têm que ser cumpridas até 2 anos a partir da publicação do PNE, outros até 2021, tá? Outros até 2024. Mas, enfim, até 2024, que é o prazo de vigência de todo o plano atual de educação, 10 anos, tá bom? Tem que ser cumprida as 20 metas estipuladas neste plano, beleza? Plano atual é o Plano Nacional de Educação atual, é a Lei 13.005 de 2014. Tá bom? E no artigo 2º dessa lei do PNE, diz o seguinte: são diretrizes do Plano Nacional de Educação. Tá bom? Ele não chamou de princípio, viu? Ele chamou de diretriz. São diretrizes do PNE a promoção, agora sim, do princípio da gestão democrática na educação pública. Tá bom? Então, basicamente, ele trouxe o que já havia na Constituição de 88, o que já havia na LDB de 96 e agora nesse PNE de 2014, ele diz também que a educação pública, tá, vai ser regida, deve ser promovida pelo princípio da gestão democrática. Mais uma vez aparecendo aqui. Artigo 9º também cita a gestão democrática. Ele diz o seguinte: os estados, Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino. Cada um tem o seu sistema. O Estado tem o seu sistema de ensino, o Distrito Federal tem o seu sistema de ensino, os municípios também. Cada município tem o seu sistema de ensino, tá bom? Disciplinando a gestão democrática. Então, cada um desses tem que publicar uma lei específica para disciplinar a gestão democrática na educação pública, nos respectivos âmbitos de atuação, naturalmente, tá? No prazo de 2 anos contados da publicação desta lei. Essa lei foi publicada em 2014. Então, até 2016, esses estados já teriam que ter publicado as suas leis específicas. Pode ocorrer, porventura, que algum deles não tenham cumprido ainda o que está determinando aqui a lei nacional, a lei 13.005, tá bom? Mas o fato é que a lei determinou que até 2016, 2 anos após a publicação do PNE, que todos eles publicassem uma lei específica disciplinando a gestão democrática no seu âmbito de atuação, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Ou seja, se já houver uma legislação local, tá, já adotada, tá bom? Essa legislação deve ser adequada a este PNE. Tá? Meta 19, agora sim, lembra que eu falei para vocês que o PNE atual possui 20 metas? Olha aqui, na meta 19, na penúltima, ele diz o seguinte: assegurar condições
no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, de desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnicos da União. Tá bom? Então, no PNE, determinou que, em até 2 anos, também em 2016, tá, ocorra a efetivação da gestão democrática. Tá ok? Meta número 19. Beleza, pessoal? Vamos chegando aqui na última norma que nós vamos estudar nessa aula sobre a gestão democrática. Trata-se das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Nós vamos ver que é uma norma onde o tema gestão democrática é abordado de uma forma mais aprofundada. Inclusive, esta norma, as diretrizes curriculares da educação básica, possui um capítulo específico sobre gestão democrática. Entendeu? Então, é uma norma mais aprofundada. Diretrizes curriculares nacionais, elas são uma norma, elas são uma resolução do MEC, Ministério da Educação. É uma resolução e de caráter obrigatório a ser cumprido pelos respectivos sistemas de ensino, pelas escolas. Tá? Tem que cumprir esta resolução, estas diretrizes. É uma norma de cunho obrigatório. Diferentemente dos referenciais curriculares, são outras coisas. É uma outra publicação, tá bom? Também do MEC, mas referencial curricular para servir de referência para a montagem de currículo. Estas normas, sim, não são obrigatórias, são parâmetros de referência. São normas, pode nem dizer que são normas, né? São publicações de referência para as escolas montarem seus currículos. Então, não confundam diretrizes curriculares nacionais com parâmetros curriculares nacionais. São coisas distintas, tá bom? Parâmetros são apenas referências. Diretrizes curriculares são normas obrigatórias, são resoluções do MEC. E nós vamos estudar agora as diretrizes gerais da educação básica, porque ela traz um capítulo específico para a gestão democrática. Então, vamos lá. Olha aqui, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, diretrizes curriculares nacionais DCN gerais da educação básica, trazem um capítulo inteiro, embora sejam só 2 artigos, são um tanto quanto extensos, abordando o tema gestão democrática. Vamos à norma, tá bom? Tá aqui as diretrizes, tá bom? Essa diretriz, quem quiser olhar essa diretriz na íntegra, ela é a resolução MEC, tá? Do MEC, número 4 de 2010, tá ok? Vamos lá, artigo 4º. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos dos educandos de um ensino ministrado de acordo com, olha aqui de novo os princípios. As diretrizes da educação básica também têm princípios, e está trazendo aqui, ó, 8. Gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas do respectivo sistema de ensino. Repetiu o que acabamos de ver lá na LDB. Repetiu, tá bom? Então, gestão democrática é um princípio do ensino público. Artigo 44. O projeto político-pedagógico, olha aqui, PPP, instância de construção coletiva, tá bom? Instância de construção coletiva. O PPP ele é construído coletivamente, tá bom? O PPP ele não é um instrumento da educação de um único autor, não. Ele é construído coletivamente, que respeita os sujeitos da aprendizagem, os alunos, né? Os alunos são os sujeitos da aprendizagem, entendidos como cidadãos com direito à proteção e à participação social. Deve contemplar, vamos lá, os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa, órgãos colegiados de representação estudantil. Então, ele está dizendo o que aqui no artigo 44, que trata do projeto político-pedagógico? Que este projeto político-pedagógico deve contemplar fundamentos da gestão democrática. O PPP
ele vai ser construído coletivamente e vai contemplar fundamentos da gestão democrática. O PPP, pessoal, o PPP é o principal documento da instituição, só que ele é muito mais do que um simples documento, tá? O PPP, ele abrange questões pedagógicas, sim, voltadas para ensino-aprendizagem da escola, né? Mas ele traz questões administrativas, questões financeiras, ele aborda todos os campos da instituição de ensino, da escola, e ele tem um papel importantíssimo para com a sociedade. O PPP, ele deve vislumbrar um ponto futuro para os alunos da sua escola, tá bom? Eu quero que os alunos alcancem este nível aqui no futuro, pois é este nível aqui que a sociedade espera dele, tá? Então, o PPP, ele é construído coletivamente. Essa construção coletiva, ela é feita com a representação de diversos segmentos da sociedade, dos conselhos escolares, nós já vimos isso, tá bom? E cada um deles, com os seus interesses, vão formar um interesse único de uma instituição colegiada que vai estar conciliado justamente com o interesse de todos, né? Que representam, no caso, a própria sociedade, as comunidades locais e tudo mais. O PPP, ele tem um aspecto muito voltado para a questão social, para a questão de cidadania, questão da sociedade, tá bom? É muito normal questões sobre o PPP, não é o tema da nossa aula é sobre gestão democrática específica, mas existem aulas específicas sobre projeto político-pedagógico, muitas questões justamente cobrando conhecimento do aluno e no sentido de afirmar que o PPP é um simples documento da escola. Não. Logo abaixo vem uma alternativa que diz que o PPP é um documento mais importante da escola, que visa atender os anseios da sociedade. Aí essa alternativa é a correta. Tá bom? Mas vamos voltar aqui para a gestão democrática. Ok, esse artigo 44 ele diz que o PPP deve contemplar a gestão democrática, tá bom? Foram passagens das diretrizes curriculares da educação básica, artigo 4º e artigo 44. Vamos abordar agora o capítulo específico da gestão democrática, artigo... Opa, ainda tem o 45. Artigo 45, o regimento escolar, né? O regimento é aquele documento interno específico da escola, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico, do PPP. Tá bom? Regimento escolar, regimento interno, é um instrumento de execução do PPP, tá? Com transparência e responsabilidade. Ele diz o seguinte, no parágrafo único: esse regimento escolar, ele trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições dos seus órgãos, aí são as outras coisas que o regimento também aborda. Promoção, habilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos, dos estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias. Tudo isso aqui é abordado no regimento escolar, tá? Mas é interessante eu destacar aqui é que dentro tudo isso está aqui. Também deve constar no regimento interno, no regimento escolar, tá? As relações de gestão democrática dos seus órgãos colegiados, tá bom? Então, também é um instrumento que deve ser relatado, inserido aqui no regimento escolar. No PPP a gente já viu, o PPP deve contemplar a gestão democrática. O regimento interno, que é um dos instrumentos de execução do PPP, também tem que fazer constar essa relação da gestão democrática com os órgãos colegiados. Tá certo? Agora sim, vamos entrar aqui nas diretrizes da educação básica, no capítulo 3, é um capítulo específico para a gestão democrática e organização da escola. Artigo 54, no parágrafo 2º, vai dizer que é obrigatória a gestão democrática no ensino público, isso aqui a gente já sabe. E prevista, isso aqui eu chamo a atenção, e prevista em geral para todas as instituições de ensino, pública ou privada. Pública ou privada. Pessoal, aqui ficou mais claro. Quem ainda tinha dúvida, agora não pode ter mais.
gestão democrática, ela é obrigatória para o sistema de ensino público, para as instituições públicas de ensino, tá bom? E as privadas? Está previsto aqui também na lei, está previsto. E é prevista para todas as instituições de ensino, pública ou privada. Elas podem abordar o princípio da gestão democrática. As escolas particulares podem abordar? Pode. Agora é obrigatório, acabamos de ver. Mas claro que água cristalina lá, que gestão democrática é obrigatória para as instituições públicas e previstas para todas as instituições. Prestem muita atenção, porque muitas vezes é muito comum questão de prova justamente entrar nesse ponto. A gestão democrática é um instituto obrigatório para todas as instituições escolares? Não, somente para as públicas, ok? Voltando. Parágrafo 3º. No exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para constituir-se em um espaço de diferenças e da pluralidade. Lógico, né? Se é democracia, se é uma gestão democrática, tá? E na gestão democrática a gente busca, né, a participação de todos, e esse todos inclui pessoas diferentes, inclui a pluralidade, certo? Inscrita na diversidade. Aqui, diferenças, pluralidade, diversidade, justamente para que as tomadas de decisões, né, sejam realizadas com o interesse da maioria, porque cada um tem um interesse diferente, né? Cada um tem um interesse diferente. Assim, busca-se atender o anseio, pelo menos, da maioria, numa gestão democrática do processo, tornado possível por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é a de fundamentar um princípio educador e emancipador, expresso na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui, pessoal, é um outro princípio previsto lá na LDB, tá bom? Liberdade, são 4 verbos: aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. O quê? Também outros 4 objetos: cultura, pensamento, arte e o saber. Artigo 55. A gestão democrática constitui-se em um instrumento de horizontalização das relações. Falamos isso quando citamos Paulo Freire, né? Gestão democrática é justamente isso, tá bom? Um instrumento de horizontalização das relações, que é justamente o contrário da verticalização das relações. Verticalização, né? As ordens vêm de cima para baixo. Na horizontalização, não, tá bom? A tomada de decisão aqui, ela é paritária. Todo mundo aqui tem um poder de voto igual, e aí vence a maioria. Não é uma decisão de quem manda mais, tá bom? De vivência, convivência colegiada, superando aqui, ó, o autoritarismo no planejamento e na concepção dos currículos, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho da e na escola mediante, aí vamos lá, gestão democrática, mediante 1. Compreensão da globalidade da pessoa, enquanto ser que aprende, que sonha e que ousa, em busca de uma convivência social libertadora, fundamentada na ética cidadã. Bem bonito, né? A frase aqui, o autor aqui caprichou nisso. 2. A superação dos processos e procedimentos burocráticos. Superação. Vamos vencer a burocracia, certo? Assumindo com pertinência a relevância os planos pedagógicos, objetivos institucionais e educacionais e as atividades de avaliação contínua, certo? Tudo isso aqui, ó, tem que superar a burocracia. Planos pedagógicos, objetivos educacionais e institucionais, as próprias atividades de avaliação. 3. A prática em que os sujeitos constitutivos da comunidade educacional discutam a própria praxis pedagógica, a própria prática pedagógica. Então, a própria comunidade, os interessados da educação, vão discutir a própria prática pedagógica às quais eles estão submetidos. Vão discutir as próprias práticas pedagógicas às quais eles estão submetidos, tá bom? A gestão democrática permite isso. Vamos estudar? Vamos. Naquela escola? Vamos. Agora, vamos discutir também como é que nós vamos aprender? Vamos.
É isso aí, é a gestão democrática, impregnando-a de entusiasmo e de compromisso com a sua própria comunidade. Sim, fazendo isso, a gente entusiasma, estimula, motiva, tá, a própria comunidade a estudar, a estar na escola, valorizando-a, situando-a no contexto das relações sociais e buscando soluções conjuntas, sim, conjuntas. Todo mundo participando das decisões, ok? Continuando, tá bom? Ainda estamos falando de gestão democrática, tá, mediante a construção de relações interpessoais e solidárias, geridas de tal modo que professores sintam estimulados a conhecer melhor os seus pares, seus colegas de trabalho, os outros professores, né? Outros profissionais da educação, os estudantes, famílias, expor as suas ideias e a traduzir as suas dificuldades e expectativas profissionais e pessoais. Tá bom? Então, a gestão democrática também vai estimular, tá, relações interpessoais solidárias. Bem como, isso aqui também está muito relacionado com o inciso anterior, a instauração das relações entre os estudantes, entre os próprios estudantes, proporcionando-lhes espaços de convivência em situações de aprendizagem, por meio dos quais aprendam a se compreender, a entender um ao outro, a se compreender e a se organizar em equipes de estudo, práticas esportivas, artísticas e política. Então, isso aqui também tem relação com gestão democrática. Esse estímulo, essa instauração de relações entre os estudantes, em trabalhos em grupo, certo? 6. Presença articuladora e mobilizadora do gestor. Presença do gestor no cotidiano da escola. Não adianta ele ficar só na salinha dele, não. E nos espaços com os quais a escola interage, em busca de qualidade social de aprendizagem que ele caiba desenvolver com transparência e responsabilidade, tá bom, gestor? Com transparência. Ok? Então, fechamos aqui, tá? A parte da gestão democrática nos dispositivos normativos mais importantes, Constituição Federal, LDB, Plano Nacional de Educação, Diretrizes Curriculares Gerais, Nacionais Gerais da Educação Básica. Vamos fazer as questões agora e vocês vão perceber, eu tenho certeza absoluta, que vocês vão acertar todas as questões, porque com o que a gente viu aqui é mais do que o suficiente para vocês acertarem qualquer questão de gestão democrática, beleza? Então vamos lá, olho na tela, olho no slide, vamos à primeira questão. A equipe gestora de uma escola do ensino fundamental organiza a Semana do Planejamento, convocando todos os segmentos da escola, todos, docentes, funcionários, pais e alunos, a fim de discutirem e pensarem o trabalho da escola para o novo ano letivo. Prepara textos para estudos e discussões, seminários para e com os professores e alunos e, por meio de diversas dinâmicas, coleta as manifestações e sugestões de todos os segmentos a serem incorporadas no PPP, no Projeto Político Pedagógico da Escola. A iniciativa da equipe gestora descrita no texto analisa, à luz dos princípios da gestão estabelecida na Constituição Federal de 88 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Resolução 4 de 2010, apresenta características de uma gestão... Pessoal, não dá para errar, né? Não dá para errar. Uma gestão centralizada, não. Descentralizada, não. Gestão democrática? Pô, perfeito. Autocrática? Populista? Não. Gestão democrática. Não dá para errar. Ok? O Conselho da Escola na rede municipal de ensino, ao assegurar a participação de especialistas em educação, professores, pais e alunos, atende ao seguinte princípio de ensino estabelecido na Constituição Federal de 88. Vamos lá. Ele está falando do princípio que assegura a participação de especialistas, de professores, de pais e de alunos. Tá? Vamos lá. Ele está se referindo à igualdade de acesso e permanência na escola? Não. A liberdade de divulgar o pensamento, a arte e o saber? Não. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Também não é isso que está trazendo.
O fato da participação de pais, alunos, professores, especialistas, tá? Está relacionado com isso aqui, ó, com a gestão democrática do ensino público. Ok? Então, gabarito letra D. Participação, tá? Da comunidade, dos profissionais da educação, gestão democrática. Não dá para errar. Beleza? Então, vamos lá. Julgue o item subsequente. À luz das DCNs da educação básica, tá? As referidas diretrizes foram elaboradas à luz dos princípios constitucionais e da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ok. Em cima da Constituição e em cima da LDB. E se operacionalizam no princípio da gestão tecnocrática. Olha que sacanagem aqui da banca. Ela pegou uma palavra parecida. Ela pegou uma palavra parecida, mas que não é. Tá bom? Isso aqui está se referindo à gestão democrática e não à gestão tecnocrática. Isso aqui foi uma grande besteira que a banca colocou aqui para confundir vocês. Tá bom? Errado. Não dá para errar isso. Próxima. O projeto político-pedagógico da escola, PPP, é sempre um processo inconcluso. Inconcluso quer dizer que ele nunca está terminado, concluído, concluso. Ele é inconcluso porque ele está sempre se adaptando. Tá bom? O projeto político-pedagógico ele envolve o planejamento e a gente sabe que o planejamento ele é contínuo. Tá bom? Passa o tempo, o planejamento ele deve ser refeito, deve ser readaptado. Ele nunca é um documento concluso, finalizado. Tá? Uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da instituição escolar. Na escola, numa gestão democrática, a responsabilidade pelo projeto é da direção da escola e também, olha aqui, ó, dos pais, dos alunos, professores e funcionários, que assumem sua parte de responsabilidade. Tá? Um projeto político-pedagógico se constrói de forma interdisciplinar e apoia-se nos seguintes pressupostos, exceto. Pessoal, questão que pede exceto, vocês têm que marcar, faz uma estrelinha, faz um em volta, bota uma seta grandona. Por quê? Para vocês não se confundirem na hora de resolver a questão. Tá? Se não, o aluno lê a primeira sentença, opa, isso aqui está correto. Aí já marca, opa, isso aqui é correto, e vai para a próxima questão. Só que a questão não quer a correta, porque tem 4 corretas aqui. Aliás, tem 3 corretas. Uma só está errada, ele quer a errada. Então, muito cuidado quando a questão pedir a incorreta, o exceto, tá ok? Então, vamos lá. A. Autonomia, responsabilidade, criatividade como um processo e como produto do projeto? Ok, sim. Participação e cooperação das várias esferas de governo? Ok. Desenvolvimento de uma consciência autoritária ou acrítica? O PPP, né, baseado numa gestão democrática, ele é construído numa consciência autoritária, é aquela que preza uma relação vertical, né, de cima para baixo, negativo. A crítica quer dizer que não pode haver críticas, não vai ser discutido de forma alguma esse PPP, não vai ser submetido, sujeito a críticas, pelo contrário, vai ser sim discutido. Então, isso aqui é uma grande besteira. Tá bom? Então, isso aqui já é a nossa resposta. No envolvimento das pessoas, da comunidade externa da escola, sim, o PPP ele prevê isso. Tá bom? Então, o gabarito da questão é a letra C. Próxima. Com base na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julguem o item a seguir. A gestão democrática é um princípio que se aplica à rede pública de ensino como à rede privada. E aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês.
Parece fácil. Talvez até seja para vocês que estavam mais atentos na aula, mas vamos lá. A questão está perguntando sobre a gestão democrática, tá? Que é um princípio que se aplica tanto na rede pública quanto na rede privada. E aí você vai ter que fazer uma questão, vai ter que fazer a análise dessa questão como um todo, tá? E não especificamente nessa frase solta. E o que é analisar a questão como um todo? É analisar a questão desde o cabeçalho da sentença. Tá? Vou puxar o slide aqui para vocês perceberem uma coisa. Tá? Olha o que ele diz aqui na questão. Com base na LDB, julgue o item a seguir. A gestão democrática é um princípio que se aplica à rede pública e à rede privada. Não. Isso está errado, porque a LDB diz que é um princípio do ensino, a gestão democrática no sistema público de ensino. A LDB, a questão está mandando você responder com base na LDB. Tá? A LDB cita lá um dos seus princípios, tá? A gestão democrática nas instituições públicas. Por mais que a gestão democrática possa, sim, ser inserida, ser aderida pelas instituições privadas, tá? A gestão democrática é um princípio da rede pública, das instituições públicas. Tá bom? Se a gente for consultar, se vocês quiserem voltar, todos os slides vocês vão ver isso lá, que a gestão democrática é um princípio das instituições do sistema de ensino público e não do privado. Não é um princípio da rede privada. Porque se fosse um princípio da rede privada, todas elas teriam que adotar a gestão democrática. A gente sabe que isso não é verdade. Tá bom? Então, gestão democrática não é um princípio da rede privada. Isso aqui está errado. Tomem cuidado com a interpretação da questão. Por quê? Se a questão ela é abordada de uma outra forma, no sentido de que a gestão democrática é um princípio do sistema de educação público e também pode ser pode ser previsto, que é exatamente a palavra utilizada pelo Plano Nacional de Educação, em todas as instituições escolares. Aí está correto. Pode sim. Mas ela é um princípio, quando é um princípio, ela passa a ser uma coisa obrigatória, não pode deixar de observar um princípio, concordo? Então, se ela é um princípio do sistema de ensino público, ela é obrigatória para o ensino público, tá bom? A questão está dizendo que, com base na LDB, a gestão democrática é um princípio da rede pública e da rede privada. Não, não é um princípio da rede privada, tá certo? Por isso essa questão está errada. Por isso essa questão está errada. Próxima. Tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 estatui a gestão democrática, certo? Do ensino público, ok? E que essa modalidade de gestão foi regulamentada pela LDB e posteriormente reafirmada entre outros dispositivos, como o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, julgue o item a seguir, relativo aos conselhos escolares. Opa, nós já vimos conselho escolar nessa aula, vamos lá. Foro por excelência de gestão democrática do ensino público. Conselho escolar, foro por excelência da gestão democrática. Gestão democrática e conselho escolar, tudo a ver. Tudo a ver, ok? Vamos lá. Nas reuniões de conselhos escolares, é apropriado discutir sobre o encaminhamento de sugestões referentes a processos avaliativos. É apropriado a análise de resultado das avaliações nacionais do ensino, a exemplo do SAEB. É apropriado a exploração de avaliações desenvolvidas internamente na escola. Então, ele está falando tanto das avaliações externas, feitas pelo SAEB, quanto as avaliações internas da escola. O conselho escolar vai avaliar isso? Com certeza. Ele vai desconsiderar essas avaliações? Não. Tá? Pois tais conselhos foram criados para promover a cultura do monitoramento no âmbito dos respectivos estabelecimentos de ensino. Correto. Conselho escolar, órgão máximo da instituição de ensino, vai fazer tudo isso aqui. Vai fazer tudo isso aqui.
tá bom? Já vimos que o conselho escolar vai deliberar, é um órgão de deliberação coletiva, tá certo? E vai deliberar com base no que foi avaliado, né? A tomada de decisão, ela é feita com base no que foi avaliado, no que foi monitorado, beleza? Então isso aqui está correto. Mais uma. Vamos lá, vamos treinar. A LDB, ao encaminhar para os sistemas de ensino as normas para a gestão democrática, indica dois instrumentos fundamentais. Estamos falando da LDB, tá certo? Estamos falando da gestão democrática. Indica dois instrumentos fundamentais. Vamos lá. A. Organização da proposta político-administrativa. Ele trocou a palavra pedagógica aqui, tá? Pelo gestor e equipe docente, e a proposta pedagógica elaborada com os parâmetros curriculares nacionais ouvida a comunidade. Ele fez uma grande confusão aqui, tá bom? Isso aqui não está previsto na LDB. Não está previsto na LDB. B. Elaboração do projeto pedagógico da escola, contando com a participação dos profissionais da educação e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares equivalentes. Perfeito. Pessoal, para vocês que estão esquecidos, vou voltar o slide aqui, só um instante. Vou voltar tudo aqui. Pronto. A questão está se referindo a isso aqui, ó. Artigo 14 da LDB. O que são os princípios da gestão democrática? Lá na questão ele chamou de instrumentos. Quais são os dois instrumentos? Participação dos profissionais da educação na elaboração dos projetos pedagógicos e participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares equivalentes. São estes dois princípios, que ele chamou de instrumentos, que estão lá na questão. Vamos lá voltar agora. Está aqui. Os dois instrumentos, na verdade, são os princípios da gestão democrática. Está aqui, ó. Elaboração do projeto pedagógico da escola, contando com a participação dos profissionais da educação e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Perfeito. Perfeito, de acordo com a LDB. Tá bom? O gabarito já é a letra B. C. Regimento escolar elaborado pela equipe gestora da unidade de ensino e a criação de conselhos escolares com função deliberativa sobre a proposta curricular de cada nível. Não, o regimento escolar, tá bom? Ele é elaborado de forma deliberativa e não pela equipe gestora, tá bom? O regimento escolar também é um instrumento da gestão democrática, certo? D. Plano orçamentário anual de manutenção da escola com a participação do conselho escolar e projeto de ensino elaborado com a participação dos alunos. Pessoal, a LDB não fala nada disso. Projeto educativo da escola, elaborado pela equipe gestora da escola, em conjunto com especialistas da Secretaria de Educação, e normas de convivência disciplinares da escola, elaboradas em comum acordo com os alunos. Também não é isso que a LDB diz. A LDB diz isso aqui. Próxima questão. A gestão democrática como princípio da educação brasileira deve ser efetivada na escola com... Então, vamos lá. Existência de instância administrativa que promova a tomada de decisões sobre ações. Não, não é a instância administrativa que vai promover a tomada de decisões. Não é a administração, e sim é o colegiado, com a participação de diversos representantes da comunidade escolar. Aqui está errado. B. Promoção de movimentos de ampla participação da comunidade nos processos decisórios. Ok. Ampla participação da comunidade nas decisões. Perfeito. Desde a elaboração até a avaliação das ações pretendidas. Aqui está tudo certo. Aqui está tudo certo. C. Elaboração de um instrumental de coleta de opiniões e sugestões dos pais do trabalho escolar. Pessoal, só coletar opiniões não quer dizer que a escola adote a gestão democrática, porque ela pode coletar opiniões e decidir de forma autocrática. Coletou, mas e aí? Só ficou a coleta ali. A decisão foi tomada independente. Só isso não quer dizer que há gestão democrática na escola, tá bom? D. A realização de eleições
para o cargo de direção da unidade. Isso aqui, pessoal, cai muito em prova. No qual o conselho escolar escolhe aquele que assumirá o cargo. Deixa eu trazer aqui para mim. Esse é um ponto que gera até uma certa confusão também com os alunos e, de certa forma, constantemente é cobrado em prova, tá? Escolha de diretor não necessariamente da escola, não necessariamente quer dizer que há gestão democrática na escola, tá bom? Aqui a questão está tentando fazer um paralelo com a democracia que a gente vê no país onde o nosso governante ele é eleito pelo povo, né? Isso aí, com certeza, é um dos instrumentos de democracia. Agora, somente eleger o diretor não quer dizer que a escola adote a gestão democrática, porque eleito o diretor, essa escola pode tomar decisões tudo de acordo com o que o diretor quer. Tá? Isso aí não é gestão democrática. A gestão democrática ela aborda uma questão muito maior, onde as tomadas de decisões, né, pelos conselhos escolares elas são feitas de forma colegiada, deliberativa. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com a interpretação dessa questão, tá bom? É possível em algumas situações de prova que cita, por exemplo, uma das formas de gestão democrática é a eleição do diretor. Sim, de certa forma é uma democracia, né? É uma vontade da maioria de se eleger o diretor. Mas o fato de, por si só, eleger o diretor não quer dizer que a escola adote, tenha por adesão a gestão democrática. Então é possível ter, de certa forma, um bom senso na hora de analisar essa questão. Até porque, imagine só, imagine as escolas que não têm um diretor eleito. Aí quer dizer que ela não adota a gestão democrática, porque o diretor não foi eleito? Não tem nada a ver, porque tem situações, tem escolas que o diretor ele é nomeado, escolas públicas ele é nomeado, tem diretor que ele é concursado, e aí ele foi concursado e a escola não adota a gestão democrática. Então é preciso tomar cuidado, muito cuidado com esse tipo de questão, tá certo? Então vamos lá. Ok, então aqui, ó, voltando à questão, a gestão democrática ela deve ser efetivada com a realização de eleições para diretor? Não necessariamente, existem situações que o diretor ele é concursado, ele é nomeado, tá bom? Então não é o fato de não ser eleito que a gestão democrática não vai ser efetivada, tá bom? Letra E, a realização de ações definidas a priori e com acompanhamento da coordenação. O acompanhamento é feito pelo conselho escolar, por toda a comunidade, e não pela coordenação, tá? Que são profissionais da educação, os coordenadores. Isso aqui está restringindo a ação da gestão democrática. Tá bom? Então, o gabarito é letra B. Promoção de movimentos de ampla participação da comunidade nas decisões. Ok? Desde a elaboração até a avaliação das ações pretendidas. Isso aqui está perfeito, não tem nada errado aqui. Gabarito da questão letra B. Próxima e última questão. Para a elaboração do PPP da escola, a equipe gestora convocou os professores, pais e alunos representantes, os estudantes e representantes das organizações não governamentais da cidade. Lembra que podem até haver a participação da comunidade? Tá? Inclusive por organizações não governamentais, em uma das reuniões de planejamento, com a participação de todos os convocados, foram pautadas as diferenças sociais e culturais dos estudantes que frequentavam a escola, bem como debatidas ações apropriadas para o tratamento de tais diferenças no cotidiano. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item. A metodologia da construção do PPP adotada por esta instituição na situação hipotética em questão tem como princípio a gestão democrática. Não dá para errar, né? O gabarito é sim. Participação de um monte de gente aqui na elaboração do PPP. Tá vendo? Participação de um monte de gente. Né? Então é lógico que a gente está vendo aqui a gestão democrática. Tá? Não dá para errar. Beleza, pessoal? Então, finalizamos a aula de hoje. Tá bom? Espero que tenha sido bem tranquila para vocês. É um tema relativamente tranquilo, tá? Importante tanto para a educação do país, tá? Quanto para a sua prova, tá bom?
Mas se ainda assim houver qualquer dúvida, pode mandar a sua dúvida para o nosso fórum, que a gente está lá pronto para responder, ok? Então ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.